A atmosfera na casa de Rosa estava carregada de uma tensão palpável, como se cada suspiro ressoasse como um presságio de despedida que era percebido no ambiente. Os móveis pareciam sussurrar preocupação enquanto a luz do dia filtrava timidamente pelas cortinas entreabertas. Milagros, com seus grandes e expressivos olhos, refletia uma combinação de medo e desespero. A notícia sobre a doença de sua avó não só gerava preocupação com sua saúde, mas também o temor de ter que enfrentar dias inteiros junto a Esteban, seu irmão, sem a presença calmante de sua mãe como mediadora. Na penumbra da sala, Milagros suplicava com voz trêmula: "Mamãe, por favor, não vá embora, não quero ficar sozinha com ele", expressando uma súplica desesperada. A ideia da solidão compartilhada com Esteban parecia mais aterrorizante do que estar em uma casa vazia. Suas palavras se perdiam entre os móveis que pareciam encolher diante da angústia que preenchia o ambiente. Rosa, com determinação forçada pelas circunstâncias, tentava explicar a gravidade da situação. "Não posso evitar ter que ir, filha. Aconteceu algo terrível, sua avó teve um derrame e ficou imobilizada. Preciso ir buscá-la porque ela não pode mais viver sozinha." Sua voz, embora firme, carregava o peso da responsabilidade e a carga emocional que ela precisava suportar, apesar do conflito que gerava em seu coração e no de Milagros. A seriedade da situação era inegável, e a dor latente em cada palavra ecoava no silêncio que se seguia a cada frase. Milagros compartilhava seus medos com um tom urgente e transbordante: "Esteban não gosta de mim, mamãe, ele sempre me insulta. O que há de errado com ele?", deixando escapar seus medos como se fossem um rio transbordante em busca de respostas e consolo em meio à confusão. Cada palavra ecoava na sala, carregada de angústia e anseio por compreensão. A relação entre Milagros e Esteban era marcada por uma profunda distância emocional, uma barreira invisível que parecia difícil de superar devido à rejeição e à indiferença que Milagros sentia por parte de seu irmão. Os desaforos e insultos haviam se tornado uma rotina que Milagros enfrentava com resignação, mas também com uma dor que não conseguia expressar facilmente. Rosa, diante da confissão de Milagros, respondeu com incredulidade e um tom de reprovação: "Por que você age assim, Milagros? Está falando mal do seu irmão sem motivo? Nunca ouvi tratá-la mal de nenhuma forma", expressando sua surpresa e negação diante das acusações de Milagros. Para ela, a imagem de Esteban era de um filho reservado e educado, e não havia ações evidentes que respaldassem as acusações de Milagros. Essa discrepância entre a percepção de Rosa e a realidade vivida por Milagros gerava uma profunda falta de entendimento e comunicação na família. "Por favor, mamãe, me leve com você", suplicou Milagros entre lágrimas quando sua mãe anunciou que precisava ir. Rosa a consolou com um beijo na testa e garantiu que voltaria em 2 dias, deixando comida preparada para ela em um gesto de cuidado e preocupação materna. Milagros se posicionou perto da janela do quarto andar, apoiou sua testa no vidro frio e observou a neve caindo sobre a cidade, formando grandes flocos que dançavam no ar como uma metáfora dos sentimentos turbulentos que giravam dentro dela. Sua mãe, Rosa, saiu, tirou a neve do carro e logo seu velho Nissan se afastou da casa. Milagros esperava um gesto de despedida de sua mãe, mas ela estava apressada e não olhou para cima, deixando Milagros com uma sensação de abandono e solidão. A menina se levantou, deitou-se em sua cama e abraçou fortemente seu urso de pelúcia, buscando consolo em sua companhia silenciosa. Rosa cresceu em uma pequena cidade cercada por campos dourados e rios serenos, onde a rotina era tecida com a promessa de uma vida simples e cheia de trabalho árduo. Apesar desse ambiente, seus sonhos se estendiam além dos limites do horizonte que a cercava. Com uma mente perspicaz e uma determinação forte, Rosa entendia que a educação era a chave que abriria portas para um futuro brilhante e cheio de possibilidades. O dia em que decidiu aventurar-se na cidade marcou o início de um novo capítulo em sua vida, adentrando em um mundo novo e desconhecido.
Ela empacotou suas esperanças junto com algumas posses, levando consigo o desejo de crescer, aprender e alcançar suas metas. A universidade tornou-se um caldeirão de experiências enriquecedoras, não apenas em termos de conhecimento acadêmico, mas também em relação aos relacionamentos humanos que ela construiu nesse ambiente dinâmico e diversificado. Foi nesse ambiente universitário que Rosa conheceu Martin, um jovem carismático com quem compartilhava sonhos, ambições e metas semelhantes. Sua conexão foi instantânea, e seu amor cresceu e se fortaleceu ao longo dos anos de estudo, alimentando-se de projetos em comum, conversas profundas e a promessa de um futuro juntos cheio de realizações e felicidade. Após 3 anos de relacionamento, decidiram oficializar seu amor com o casamento, um passo que fortaleceu ainda mais seu vínculo. Em breve, deram as boas-vindas a Esteban, seu filho, que trouxe uma alegria imensa que encheu seus dias de risos e ternura. Durante esse tempo, seu lar tornou-se um refúgio de amor e felicidade, um lugar onde a cumplicidade e o carinho eram o alicerce de sua família. No entanto, a estabilidade de Martin começou a desmoronar gradualmente devido a problemas pessoais não revelados. Pouco a pouco, a sombra do vício em álcool pairou sobre sua vida, tornando-se um fardo pesado que obscureceu o brilho de seu relacionamento e transformou o homem que Rosa amava em alguém preso na névoa do sofrimento e da luta interna. A tragédia atingiu com a morte de Martin, deixando Rosa e Esteban enfrentando uma devastação avassaladora. Apesar de sua tenra idade de 5 anos, Esteban não conseguia compreender completamente a perda, mas sentia profundamente a ausência de seu pai. Rosa, confrontando uma nova realidade, conseguiu um emprego no mesmo local onde Martin costumava trabalhar, enquanto a possibilidade de encontrar o amor novamente ficou em segundo plano devido ao seu medo da dor e sua determinação firme de proteger Esteban. Noite após noite, Esteban contemplava o céu estrelado pela janela e perguntava: "Papai está nas estrelas, certo?" Rosa, abraçando seu filho com força, respondia com voz trêmula: "Sim, meu amor. Ele nos protege lá de cima e estará sempre em nossos corações a ponto." Embora essas palavras trouxessem consolo, também lembravam do amor profundo que eles compartilhavam e das feridas que o tempo não havia cicatrizado completamente. A dinâmica mudou drasticamente quando Rosa conheceu Javier, um homem atraente e persuasivo. Ela se apaixonou profundamente por ele, mas não foi a única a ser seduzida por seu encanto. Javier nunca ofereceu um compromisso sério a Rosa, sua presença era irregular, aparecendo e desaparecendo sem dar explicações, apenas para reaparecer depois de um tempo. Em uma ocasião, quando Rosa tentou abordar o assunto de sua ausência, Javier respondeu de forma abrupta: "Não tenho obrigação de te dar explicações, não somos um casal." Rosa estava consciente de que construir uma vida familiar com Javier era apenas uma fantasia, que ele não tinha intenções de se comprometer nesse nível. Embora desejasse romper com essa dinâmica sempre que o via, acabava esquecendo suas próprias resoluções. Sentia uma atração irresistível por ele, incapaz de se afastar. Conforme o tempo passava, Javier não mostrava nenhuma mudança em sua atitude em relação a Esteban. Continuava sendo indiferente e não demonstrava interesse algum no menino. Apesar de tudo, Rosa mantinha a esperança de que algum dia Javier decidisse ficar de forma permanente. Essa ilusão se fortaleceu quando Javier propôs casamento numa noite especial, indicando que tinha notícias importantes para compartilhar. "Querido, vamos ter um filho", revelou enquanto sentava à mesa para jantar. Javier continuou comendo em silêncio e Rosa aguardou pacientemente sua reação. "Assim não tínhamos planejado", expressou Javier, deixando seu prato de lado e pedindo café. "Permite-me esclarecer, amor", interveio Rosa. "Talvez você tenha pensado que eu estava brincando sobre a gravidez", acrescentou com um sorriso nervoso. "Não sei o que pensar sobre isso, mas não é uma brincadeira", respondeu Javier indiferentemente, dando de ombros. "Não preciso de um filho, isso fica por sua conta."
Javier voltou 2 semanas depois, expressando sua fome desde a entrada. Estou morrendo de fome, anunciou imediatamente. Rosa correu para preparar algo com os poucos alimentos que restavam na geladeira. Viver à beira de cada salário era realidade cotidiana para Rosa, e às vezes, quando faltavam alguns dias para o próximo pagamento, ela era obrigada a pedir emprestado. Justo antes do próximo cheque, só havia dinheiro suficiente para comprar um pão e uma garrafa de leite. Javier devorou a comida com voracidade. Estou bem, disse rapidamente. Hoje não tenho tempo para isso, Rosa repreendeu frustrada sua irresponsabilidade. Não consigo entender como você pode ignorar assim seu futuro filho. Já conversamos sobre isso antes. Não tenho mais nada a dizer sobre isso, insistiu ela, esperando que ele reconsiderasse seu desejo de formar uma família, viver juntos e criar seus filhos. Logo você fará 30 anos, é hora de se estabilizar, aconselhou. De jeito nenhum quero formar uma família, respondeu Javier com firmeza. Você já é adulta, não haja como uma criança. Você deveria entender que não estou pronto para ser pai. Rosa tentou consolá-lo, pedindo que ele não os abandonasse, mas Javier se afastou e anunciou: isso é tudo, irei embora amanhã. Mamãe, podemos almoçar? Perguntou Esteban ao entrar na sala. Assim que Javier fechou a porta atrás de si, Rosa cobriu o rosto com as mãos e chorou em silêncio. Não havia comida restante, Javier havia consumido tudo o que tinham. Teremos que aguentar, sussurrou ela, confrontando a dura realidade de sua situação. Depois de ter que sair para comprar com seu filho pequeno, Rosa voltou para casa. Apenas 1h30 mais tarde, teve que pedir dinheiro emprestado a vizinhos e amigos. Passaram-se 2 meses e meio, e Javier ainda aparecia esporadicamente. Durante esse tempo, Rosa se convenceu de que deveria parar de esperá-lo, embora em seu íntimo nunca tenha perdido a esperança de que tudo pudesse mudar. Uma noite, Javier chegou mais tarde do que o habitual e observou Rosa com um olhar penetrante e analítico. Javier, eu não posso mais esperar por você, disse Rosa com determinação. Não me diga isso, Rosa, não desta vez, respondeu ele incrédulo. Não estou brincando, Javier, esta decisão é minha, insistiu Rosa. Depois que Javier partiu naquela noite, Rosa chorou intensamente e quebrou a única fotografia que tinha com ele. Depois de se acalmar, ela tentou consertar a imagem quebrada, mas Javier nunca mais voltou nem respondeu às suas ligações. Vários meses depois, Rosa deu à luz uma menina a quem carinhosamente chamou de Milagros. Desejando que o pai pudesse ver o quanto ela se parecia com ele, ela sussurrou isso para sua filha quando ela completou 1 ano. Milagros cresceu à sombra de um irmão mais velho, cuja presença sempre parecia mais uma barreira do que um vínculo entre eles. Desde a infância, Milagros tentou sem sucesso superar essa barreira invisível que Esteban construiu ao seu redor, uma fortaleza de silêncio e distância que parecia insuperável. A casa, que deveria ser um lugar de amor e proximidade entre irmãos, se transformou para Milagros em um cenário de distanciamento emocional. Era claramente perceptível a diferença entre a atmosfera familiar quando a mãe estava presente e a que predominava quando eles ficavam sozinhos. Com a presença de Rosa, a casa se enchia de alegria e conversas, criando um ambiente acolhedor que fortalecia os laços familiares. No entanto, na ausência de sua mãe, o lar se tornava frio, marcado pelo silêncio e pela separação entre os irmãos. Esteban, por razões desconhecidas para Milagros, adotava uma atitude reservada e distante, tornando-se uma figura estranha que ela achava difícil se aproximar. Apesar de seus esforços para estabelecer uma conexão e quebrar o gelo com Esteban, Milagros costumava perguntar: por que não conseguimos nos comunicar como fazemos com a mamãe? No entanto, Esteban raramente respondia,
mergulhado em seus próprios pensamentos e enfrentando suas próprias lutas internas que Milagros não conseguia entender. Às vezes, suas respostas eram sussurros que refletiam mais seus pensamentos internos do que uma explicação clara. Essas palavras, longe de trazerem clareza, apenas adicionavam mais mistério e complexidade à relação deles. Esse contraste fazia Milagros desejar ainda mais os momentos em que Rosa estava presente, não apenas pelo amor materno, mas também porque sua presença parecia ser a única capaz de suavizar a rigidez de sua relação com Esteban. A dinâmica familiar durante esses momentos de união oferecia a Milagros uma visão do que ela desejava, uma relação genuína com Esteban, cheia de apoio mútuo e compreensão. Quando sua mãe estava ausente, Milagros se sentia sozinha o dia todo. No entanto, ela temia as noites em que Esteban voltava, especialmente se ele viesse acompanhado de amigos. Ao perceber Milagros deitada na cama cobrindo a cabeça com um cobertor, um deles fez um comentário zombeteiro insinuando que seria mais sensato para ela ir embora com a mãe. A situação familiar marcada pela ausência de Javier e pela relação complexa entre irmãos apresentava desafios e sentimentos conflitantes. Milagros franzia a testa e expressava sua tristeza. Mas mamãe não me aceitou, ela disse que significa que fiz algo errado ao pedir. Bem, se culpar agora não resolve nada, respondeu Esteban, se aproximando tanto de Milagros que quase a tocou, o que provocou uma expressão de desagrado nela. Aliás, depois de amanhã mamãe voltará com a vovó e a instalará em seu quarto, então você verá porque ela não pode estar no meu, acrescentou Esteban, quase com um sorriso irônico. Milagros começou a chorar, e Esteban acrescentou sem muita delicadeza, bem, ela não pode ficar no meu quarto, boba. Além disso, o quarto da mamãe é tão pequeno que mal cabe uma cama. Então, a avó vai morar com você, a diversão está apenas começando, exclamou antes de sair do quarto, deixando Milagros sozinha no apartamento. A música estava alta e os vizinhos batiam nos radiadores em sinal de protesto. Procurando algum consolo, Milagros levantou-se e se aproximou da janela descalça. Através da luz da lâmpada, ela viu a neve caindo em grandes flocos, um espetáculo que sempre lhe agradou. De repente, a porta se abriu com força e Esteban entrou arrastando uma garota, sem prestar atenção em Milagros, que estava perto da janela. A garota disse a Esteban que tinha seu próprio quarto, ao que ele respondeu com um sorriso astuto. E quem é você para me dizer isso? Este apartamento é do meu pai, o que significa que tudo aqui me pertence. Você não tem autoridade aqui, Milagros, sentindo-se indignada, ameaçou contar à sua mãe como Esteban se comportou enquanto ela estava ausente. Vá em frente, tente, desafiou a garota que acompanhava Esteban. Você não é o chefe aqui, Esteban, então se livre da sua irmãzinha irritante, acrescentou, instando Esteban a agir. Esteban pegou Milagros em silêncio, a levou até a porta principal, abriu-a e a empurrou para fora do apartamento. Milagros se viu sozinha, enfrentando um intenso frio e tremendo no duro chão de concreto. O frio era tão penetrante que Milagros estava prestes a superar seu medo e bater a porta para implorar a Esteban que a deixasse entrar novamente. Naquele exato momento, a porta se abriu novamente. Esteban estava lá, mostrando desprezo ao dizer que ela não tinha lugar no apartamento e que deveria passar a noite no corredor, como se fosse uma sem-teto. Ao fundo, podiam-se ouvir risos zombeteiros de outros jovens. Milagros, resignada à sua situação, vestiu rapidamente roupas quentes e se encolheu perto do radiador, aceitando que teria que passar a noite ali. Em sua mente, ela considerou a possibilidade de que Esteban experimentasse a mesma crueldade de ser rejeitado e deixado do lado de fora quando sua mãe não estivesse, embora esperasse que esse momento chegasse em breve. Enquanto lutava contra o sono, uma voz desconhecida tirou de seus pensamentos. Um homem se aproximou de Milagros e perguntou por que ela estava sentada ali. Surpresa com a situação,
Milagros explicou que seu irmão a tinha expulsado e que sua mãe estava fora por alguns dias, e que nunca tinha conhecido seu pai. Ela expressou seu sentimento de desamparo com um suspiro. Acabou por ser que o homem era um novo vizinho, embora não tão novo, pois morava lá desde criança antes de se afastar por muito tempo. Ele se apresentou como tio Alonso, um homem loiro por volta dos 40 anos. Depois de se apresentar, Milagros deu seu nome, e embora inicialmente tenha rejeitado a ideia de Alonso falar com seu irmão, explicou que Esteban estava bêbado e ela tinha medo de enfrentá-lo, preferindo ficar no corredor. Apesar da situação, tio Alonso mostrou preocupação e perguntou pelo número do seu apartamento, sugerindo que poderia ajudá-la de alguma forma. Embora Milagros estivesse inicialmente relutante em envolvê-lo no conflito com seu irmão, a interação inesperada com seu novo vizinho, tio Alonso, oferecia um raio de esperança em meio à sua desesperada situação. O homem, visivelmente surpreso ao saber que Milagros era filha de Rosa, disse: "Ah, então você é filha da Rosa?" Milagros começou a perguntar se ele conhecia sua mãe, mas Alonso não respondeu diretamente à sua pergunta. Em vez disso, ele ofereceu que ela passasse a noite em sua casa, subindo alguns degraus à frente dela. Milagros, a princípio um pouco desconfiada, seguiu-o com certo reservado. No entanto, Alonso assegurou-lhe que não tinha motivo para temer e que não poderia deixá-la sozinha à noite. Explicou que seu apartamento tinha estado vazio por muito tempo e que provavelmente estaria um pouco negligenciado. Ao chegar ao apartamento número 14, Milagros lembrou que a avó Margarita costumava morar ali e era muito gentil, lembrando como costumava convidá-la para comer bolos quando ela vinha visitar. Alonso confirmou essas lembranças com melancolia e abriu a porta, que rangeu ao girar a chave. Ao acender a luz, Milagros ficou surpresa ao ver o estado do local: poeira e teias de aranha por todo lado, papel de parede descascado e um cheiro de umidade evidente. Ela comentou baixinho que precisariam limpar, permanecendo ainda no limiar. A limpeza pode esperar até amanhã. Por agora, o importante é encontrar lençóis limpos para ambos. Estou bastante cansado depois da viagem e preciso descansar, explicou Alonso. Você pode escolher em qual quarto prefere dormir. Provavelmente estará mais confortável na cama do que no sofá, então deixarei a cama para você. Ao acordar, Milagros tomou um momento para se orientar e lembrar onde estava. Ela notou a ausência de Alonso e pouco depois ele voltou com 2 sacolas nas mãos, mostrando sua preocupação e cuidado ao garantir que Milagros tivesse tudo o que precisava para passar as noites confortavelmente, apesar das condições do apartamento. Bom dia, cumprimentou Alonso com um sorriso. Parece que você levantou cedo. Bom dia, tio Alonso, respondeu Milagros. Queria aproveitar para te fazer o café da manhã. Você sabe cozinhar? Perguntou Alonso curioso. Bem, eu posso fazer algumas coisas. Na verdade, minha mãe me ensinou recentemente a cozinhar macarrão. Fizemos juntos e ficaram muito bons. Ela adora cozinhar e faz isso muito bem, compartilhou Milagros. Alonso parou de sorrir por um momento e pareceu mergulhar em seus pensamentos. Você está triste por algo, tio Alonso? Perguntou Milagros, percebendo a mudança em seu humor. Não, Milagros, não é isso. Fico feliz em saber que você aprendeu a cozinhar macarrão com sua mãe. Tenho certeza de que você faz muito bem. Podemos prepará-los para o almoço, sugeriu Alonso, tentando recuperar o ânimo. Podemos fazer isso. Embora para o café da manhã, o que acha de fazermos mingau de sêmola? Propôs Milagros. Essa não é minha comida favorita, mas vou tentar. Embora prefira uma omelete, eu sei fazer, expressou Alonso e acompanhou Milagros até a cozinha para prepará-la juntos. Depois do café da manhã, Milagros sugeriu limpar o apartamento. Estou de acordo.
Vou sacudir os tapetes lá fora para arejá-los, ofereceu Alonso. Eles costumam acumular muita poeira durante a noite. Posso te ajudar com isso? Perguntou Milagros. Claro, trabalhar juntos será mais agradável, respondeu Alonso com um sorriso. Milagros encontrou prazer em sacudir os tapetes ao ar livre, uma atividade que ela gostava. Depois de voltarem para o apartamento, continuaram a limpeza e depois se dedicaram a cozinhar macarrão juntos. Esses momentos tinham um grande valor para Milagros, pois ela sentia falta dessas experiências. Embora sua mãe, Rosa, amasse profundamente sua filha, sua agenda de trabalho limitava o tempo que podiam passar juntas. Num momento de reflexão, Milagros ficou triste ao perceber que era hora de voltar para casa. Eu devo ir, disse resignada, mas Alonso se ofereceu para falar com seu irmão em sua defesa. Não, tio Alonso, eu temo que isso só piore as coisas. Esteban só é gentil comigo quando mamãe está em casa. Amanhã eu tenho aula e preciso estudar e me preparar. Eu não costumo ter as melhores notas, geralmente são 4 e 5, explicou Milagros. Além disso, eu não quero te causar problemas. Você deve ter sua própria família para cuidar. Alonso, refletindo sobre sua própria situação, respondeu com um suspiro. Não, Milagros, eu não tenho minha própria família. Havia um tom de tristeza em sua voz. Você é uma garota muito doce. Se seu irmão te machucar de novo, vem aqui. Quais materiais você precisa para a escola? As palavras gentis de Alonso intensificaram a tristeza de Milagros pela atitude de seu irmão, fazendo-a chorar. Ela decidiu voltar para casa e tocou repetidamente a campainha, mas não obteve resposta por não ter as chaves. Ela pensou em voltar para Alonso, mas ficou surpresa ao encontrar a porta aberta ao tentar a maçaneta. Ao entrar, ela descobriu que a casa estava vazia, pois Esteban havia saído com seus amigos e esqueceu de fechar a porta. Milagros teve que arrumar a bagunça causada por Esteban antes de poder se concentrar em suas tarefas. Esteban voltou para casa por volta das 8 da noite, visivelmente bêbado e irritado, procurando dinheiro que sua mãe poderia ter guardado. Diante da negativa e do medo de Milagros, que afirmou não saber de nada sobre o assunto, Esteban, frustrado, começou a procurar desesperadamente nos armários e gavetas por algo de valor. Sua busca caótica causou mais desordem, e no meio desse caos, uma fotografia caiu de um livro, aumentando a tensão na já complicada noite de Milagros. A fotografia, que havia sido encontrada quebrada e depois colada cuidadosamente, chamou a atenção de Esteban. Eu reconheço esse homem, ele costumava visitar mamãe. Vem aqui, menina, dê uma olhada, parece que este poderia ser seu pai, disse Esteban passando a foto para Milagros de forma brusca. Milagros, timidamente, se aproximou e pegou a fotografia entre as mãos. Esteban comentou, sim, há uma semelhança evidente, seu pai se parece com você. Milagros, emocionada e curiosa, se retirou para seu quarto para examinar a imagem com atenção, cada vez mais convencida da notável semelhança entre ela e o homem retratado. No verso da foto, ela encontrou anotado um endereço em outra cidade. De repente, Esteban irrompeu furioso no quarto, exigindo saber onde sua mãe guardava o dinheiro. Depois de gritar com ela e agredi-la, Milagros pulou da cama, pegou as chaves do corredor e correu para o apartamento de Alonso em busca de refúgio. Seu irmão te causou problemas novamente? Perguntou Alonso ao abrir a porta. Tio Alonso, Esteban encontrou uma foto do meu pai, explicou Milagros, quero ir ver o endereço que está anotado aqui. Alonso, mostrando preocupação, aconselhou, Milagros, seria melhor esperar sua mãe voltar e falar com ela sobre isso. Milagros argumentou que havia tentado falar com sua mãe sobre seu pai várias vezes, mas ela se recusava a abordar o assunto, simplesmente mencionando que ele havia ido embora.
Olha, o endereço indica outra cidade, mas não me sinto confortável indo sozinha, insistiu Milagros. Você poderia me acompanhar? Perguntou com esperança. Alonso, no entanto, mostrou certa reserva. Não, Milagros, não é apropriado abordar o assunto dessa maneira. Você deveria falar primeiro com sua mãe. A firme determinação de Milagros em descobrir mais sobre seu pai e a possibilidade de encontrá-lo contrastavam com a prudência e o conselho de Alonso, destacando a complexidade de sua situação familiar e seu desejo de obter respostas sobre seu passado. Eu precisaria do consentimento da sua mãe, apontou Alonso. Se ela concordar, então poderei te acompanhar. Apenas seja um pouco paciente, sua mãe volta amanhã e sei que você está ansiosa para vê-la, acrescentou Alonso em uma tentativa de acalmar Milagros. Alonso também aguardava ansiosamente o retorno de Rosa, a mulher que tinha deixado uma profunda impressão em seu coração mais de 2 décadas atrás. Ele brevemente recordou o momento em que a encontrou perto de um ponto de ônibus, quando Rosa voltava de visitar sua mãe na cidadezinha e trazia consigo 2 sacolas pesadas, uma delas cheia de batatas. Deixe-me ajudar você, ofereceu Alonso, pegando as sacolas das mãos de Rosa habilmente. Estou muito agradecida, respondeu ela, não sei como conseguiria carregar tudo isso sozinha. Durante o curto trajeto juntos, eles tiveram a oportunidade de conversar com um brilho de esperança. Alonso se atreveu a perguntar: você gostaria que eu te convidasse para tomar um café amanhã? Rosa respondeu com um sorriso, dizendo: infelizmente, você está atrasado, e eu me casei há uma semana. Nesse momento, Alonso percebeu que estavam perto de seu próprio prédio, sem lembrar como tinham chegado lá. Absorto na conversa com sua nova amiga, Alonso comentou: agora somos vizinhos, reconhecendo a proximidade física, mas também a distância emocional devido às circunstâncias. A surpresa de descobrir que Rosa já estava casada impactou Alonso e a tornou alguém especial em seu coração. Apesar de seus esforços para esquecê-la e seguir em frente, Alonso constantemente pensava nela, como se estivesse sob um feitiço. Embora seus sentimentos fossem intensos, Alonso era um homem de princípios, respeitoso e honrado, e nunca tentou se intrometer no casamento de Rosa nem expressar abertamente seu afeto, apesar da dor que isso lhe causava. Alonso se manteve afastado como pretendente para não perturbar a tranquilidade de Rosa e respeitar sua integridade. Embora fosse difícil amar em silêncio, ele manteve sua distância e não investigou a vida pessoal ou familiar de Rosa, mesmo quando sentia curiosidade. Durante seu tempo no norte por motivos profissionais, ele continuou em contato com sua mãe, mas evitou mencionar Rosa ou expressar dúvidas sobre sua situação familiar. Um dia, casualmente, a mãe de Alonso mencionou que o marido de Rosa havia falecido alguns meses antes, deixando-a viúva com um filho pequeno de 5 anos chamado Esteban. Essa notícia impactou Alonso como uma revelação, já que sempre havia mantido uma distância respeitosa e evitado interferir na vida de Rosa. Durante as conversas com sua mãe, o tema da possibilidade de Alonso ter formado sua própria família foi brevemente tocado, expressando o desejo de sua mãe de que ele se estabelecesse há muito tempo. A determinação de Alonso em expressar sua prontidão para casar em breve representou um avanço em sua vida pessoal, possivelmente influenciada pela nova situação de Rosa. No entanto, a dor de sua mãe por sua prolongada ausência o afetou profundamente. Após 3 semanas sem poder voltar para casa devido a circunstâncias além de seu controle, Alonso finalmente conseguiu retornar, sendo recebido com um caloroso abraço por sua mãe, a quem trouxe vários presentes. Sem perder tempo, Alonso dirigiu-se a uma floricultura com o objetivo de encontrar Rosa. Expressou seu desejo de obter o buquê mais bonito para a mulher mais bonita do mundo. O vendedor mostrou-lhe uma disposição espetacular e Alonso, sem hesitar, escolheu um com 15 rosas, independentemente do custo. Rosa ficou surpresa ao ver Alonso em sua porta, segurando um lindo buquê de flores. Expressou sua surpresa e alegria ao vê-lo.
Enquanto isso, Alonso reviveu seus sentimentos passados por ela, enquanto Rosa se sentiu um pouco constrangida e baixou os olhos. Nesse momento, Esteban, filho de Rosa, apareceu e perguntou quem era o visitante. Rosa explicou que era seu vizinho. Com coragem, Alonso confessou a Rosa que havia guardado seus sentimentos por 6 anos, apesar da recente morte de Martim. Justo quando estava prestes a se aprofundar em seus sentimentos, foram interrompidos pelo som da água fervendo, o que fez Rosa se levantar rapidamente, um pouco assustada. Ao retornar, Alonso, com um sorriso, expressou a Rosa que estava disposto a esperar. Expressou seu amor pelas crianças e seu desejo de assumir o papel de pai, mencionando como Esteban era incrível e como tinha muitas qualidades dela. No entanto, Rosa, visivelmente afetada, pediu tempo antes de considerar qualquer proposta. Alonso entendeu e assegurou que estaria esperando. Desde então, Alonso começou a visitar regularmente Rosa, levando-lhe flores e pequenos presentes para Esteban. Sempre foi cuidadoso para não invadir seu espaço, mostrando sua disposição para esperar o tempo necessário. Por sua vez, Esteban começou a mostrar afeto por Alonso, se aproximando dele aos poucos. Com o tempo, Rosa percebeu que não estava pronta para iniciar um novo relacionamento amoroso. Depois de 2 anos, ela entendeu que seus sentimentos por Alonso eram simplesmente de amizade. Apesar disso, Alonso continuou dedicando tempo e atenção a Rosa, embora ela deixasse claro que o via apenas como um amigo. Alonso, lamento muito a situação, expressou sinceramente, você é uma pessoa maravilhosa, gentil e respeitosa. Tenho certeza de que encontrará felicidade ao formar sua própria família. Para mim, você é um amigo e um irmão em quem posso confiar. Não quero dar-lhe falsas esperanças. Nesse momento, Javier entrou na vida de Rosa, despertando nela um amor profundo. Alonso expressou seu pesar pela forma como as coisas haviam progredido, e Rosa respondeu com gratidão, realmente aprecio nossa amizade. Desejou-lhe toda a felicidade e assegurou-lhe que encontraria seu próprio caminho para a alegria. Naquele mesmo dia, Alonso tomou a decisão de empacotar suas coisas e retornar ao norte, enquanto Rosa começava uma nova vida com altos e baixos ao lado de Javier. Alonso, por sua vez, concentrou-se em seu trabalho e na sua rotina diária. 4 anos depois, ele conheceu uma mulher em seu local de trabalho. Embora não sentisse uma forte atração por ela, ansiava por formar uma família e ter filhos, o que o levou a pedir sua mão em casamento após 1 ano de relacionamento. Uma noite, enquanto voltava do trabalho, apenas 3 semanas antes do casamento, ele ouviu o grito de uma mulher em perigo. Lembrando seus dias no boxe e guiado por seu instinto, correu em direção à origem do som. Ao chegar, encontrou uma mulher sendo agredida por um homem no chão. Com bravura, ele interveio e conseguiu incapacitar o agressor, deixando-o imóvel no chão. Castel, acorde, chamou a mulher numa tentativa de reanimá-lo. Homem, o que você fez? Maldito seja! Exclamou dolorosamente a mulher ao lamentar a perda de seu companheiro. Alonso, que estava presente no local, chamou imediatamente uma ambulância, mas já era tarde demais, Castel havia falecido ao bater no pavimento. Descobriu-se que tanto Castel quanto Joana eram conhecidos localmente por seus frequentes episódios de embriaguez e brigas. Apesar de amar Castel apesar de seu comportamento violento, Joana havia decidido permanecer ao seu lado, planejando até casar-se com outro homem. No entanto, tudo mudou drasticamente após o trágico incidente. Joana optou por acusar Alonso de causar a morte de Castel como um ato de vingança. Ela afirmou que Alonso interveio desaprovando seu estado de embriaguez e os atacou, com Castel tentando defendê-la do que ela descreveu como uma agressão injustificada por parte de Alonso. Apesar de tentar encontrar testemunhas, ninguém se apresentou para depor, possivelmente por medo ou falta de interesse. Como resultado dessas acusações,
Alonso foi condenado a 8 anos de prisão, durante os quais não pôde comparecer ao funeral de sua mãe, que faleceu 3 anos após sua prisão. Uma vez libertado, Alonso voltou à sua cidade natal e a primeira coisa que fez foi visitar o túmulo de sua mãe, onde encomendou um monumento e uma cerca dignos. Alonso aconselhou Milagros que seria mais seguro não ficar sozinha com seu irmão à noite e sugeriu levá-la para sua casa para protegê-la. Ao abrir a porta de sua casa com sua própria chave, Milagros notou imediatamente que seu irmão não estava lá e que o lugar estava completamente bagunçado. Rapidamente, ela preparou sua mochila escolar, guardando os livros e cadernos necessários para suas tarefas. Depois, ela foi com tio Alonso, que se ofereceu para ajudá-la com seus deveres. Durante a sessão de estudo, encontraram um problema matemático que, para surpresa de ambos, Alonso conseguiu resolver, fornecendo a assistência necessária. No dia seguinte, durante a última aula de educação física, a diretora entrou na academia e pediu a Milagros para sair imediatamente, interrompendo a aula antes do tempo. Sentindo uma crescente inquietação, Milagros trocou de roupa rapidamente, pegou sua mochila e correu para casa, sentindo um pressentimento de que algo grave havia acontecido. Ao chegar ao apartamento, ela viu estranhos entrando e saindo, o que a encheu de angústia. Ao ver Esteban, Milagros perguntou com desespero quem eram aquelas pessoas e o que havia acontecido. Com voz trêmula, seu irmão informou que sua mãe e avó haviam sofrido um acidente de carro na estrada e faleceram. Em estado de choque, Milagros se recusou a aceitar a trágica notícia e saiu correndo do apartamento, incapaz de assimilar a dura realidade. Milagros procurou consolo batendo na porta de Alonso, mas descobriu que ele não estava em casa, pois havia saído cedo em busca de trabalho. Para sua surpresa, Esteban não tinha mentido, sua mãe sofreu um grave acidente. A notícia do falecimento de Rosa e sua avó deixou Alonso em estado de choque profundo. Com grande tristeza, ele se encarregou de organizar o funeral. Depois da cerimônia, Milagros, entre lágrimas, enfrentou a incerteza sobre seu futuro. O que vai acontecer comigo agora? Vão me enviar para o orfanato? Perguntou com medo. Você não esperava que eu cuidasse de você? Não gosto de você, estava esperando me livrar de você, respondeu Esteban com dureza. Alonso propôs cuidar de Milagros, mas questionou quem teria a custódia, enfrentando a oposição de Esteban. Ele ofereceu fornecer dinheiro para o cuidado de Milagros assim que conseguisse trabalho, pedindo para não a mandarem para o orfanato. Esteban respondeu sarcasticamente, sugerindo que Alonso poderia pagar o aluguel de um quarto para Milagros se quisesse. Embora tivesse algum dinheiro e oferecesse um mês de estadia, ele instou a esperar para encontrar uma solução e evitar o orfanato. Milagros, desesperada, suplicou para ser levada até o seu pai, mas Esteban zombou dela, insinuando que seu pai não a aceitaria e mostrando insensibilidade em relação à sua situação. Alonso, comovido com a situação e repreendendo Esteban, lembrou-lhe: você não deveria ser tão indiferente. Ela é sua irmã, é assim que você age? A situação destacava a complexidade das relações familiares durante momentos difíceis, testando os vínculos e o compromisso de cada um com o bem-estar dos mais necessitados. Não chore mais, querida, consolou Alonso a Milagros, acariciando suavemente sua cabeça enquanto a olhava com emoção. Eu realmente vou te levar até seu pai, Milagros, prometeu Alonso sinceramente. Milagros o abraçou com força e Alonso não conseguiu conter as lágrimas. Oh, Rosa, Rosa, refletiu Alonso com um toque de amargura, se ao menos você não tivesse me rejeitado, tudo poderia ter sido diferente, você poderia ter significado tanto para mim. Juntos, teríamos construído uma vida cheia de felicidade, eu teria feito de tudo pelo seu bem-estar. Durante a viagem de trem, Milagros observava as paisagens passando rapidamente pela janela, imersa em pensamentos sobre seu encontro com seu pai.
Ela se perguntava como ele a receberia, se ficaria feliz em vê-la ou se nem sequer saberia de sua existência. A ansiedade a consumia enquanto contemplava a floresta coberta de neve que deslizava rapidamente diante de seus olhos. Alonso sugeriu delicadamente que talvez fosse bom tentar descansar um pouco para acalmar sua ansiedade. Não, tio Alonso, não quero dormir, respondeu ela decidida a ficar acordada. Ao descer do trem e seguir para o endereço anotado, Milagros se sentiu sobrecarregada pela melancolia e as lágrimas começaram a escorrer livremente. E se meu pai me rejeitar, disse soluçando. Logo saberemos de tudo, assegurou Alonso tentando consolá-la enquanto se dirigiam ao endereço indicado. Finalmente, diante da porta, Alonso encorajou Milagros a tocar a campainha com uma mão trêmula. A menina o fez e esperou, a porta se abriu, revelando uma mulher de cerca de 30 anos que os olhou com uma expressão pouco acolhedora. A tensão do momento estava no ar enquanto se preparavam para enfrentar o que viria a seguir. Com determinação, Alonso pediu para falar com Javier Lopes, a mulher na porta, mencionando que era por questões de trabalho e buscando informações sobre quando poderiam se encontrar com Javier. A mulher, mostrando indiferença, simplesmente disse que Javier voltaria em algumas horas antes de fechar a porta. Alonso, sentindo fome, perguntou a Milagros se ela queria comer algo e sugeriu ir a um café para passar o tempo. Depois de comer e esperar o tempo adequado, eles voltaram ao apartamento de Javier, onde desta vez ele mesmo abriu a porta. Javier, visivelmente irritado, perguntou o que eles queriam. Alonso tentou sugerir um lugar mais privado para conversar, mas Javier rejeitou a ideia de forma decidida, insistindo que ficassem na entrada. Milagros observava seu pai atentamente, notando a semelhança entre eles. Alonso aproveitou a oportunidade para mencionar Rosa, perguntando a Javier se ele se lembrava dela. Ao mencionar a cidade de onde vieram, Javier pareceu recordar e reconhecer Rosa como uma mulher bonita. Você é meu pai, disse Milagros com a voz trêmula. Javier, surpreso, murmurou algo sobre Rosa ter dado à luz, perguntando o que queriam dele. Alonso, com tristeza, informou que Rosa tinha falecido recentemente. Nesse momento, a mesma mulher que havia atendido a porta anteriormente apareceu, interrompendo a conversa com uma exclamação de surpresa ao descobrir a presença de outra filha desconhecida para Javier. Vendo que a situação se tornava desconfortável, Alonso decidiu que era hora de ir embora, indicando a Milagros que saíssem. Tio Alonso, por que você não pode ser meu pai? Soluçou Milagros, buscando consolo em um abraço de Alonso. Apesar da turbulência emocional, Javier parecia resignado, encerrando a conversa com um aplauso irônico. Que alegria para você, filha, finalmente encontrou seu pai, foram as palavras que ecoaram antes da porta se fechar com um estrondo atrás de Milagros. Na escada, Alonso questionou Milagros se ela realmente desejava que ele se tornasse seu pai. Milagros, sinceramente, confirmou seu desejo, reconhecendo Alonso como uma pessoa excepcional. Vou encontrar uma solução. Eu prometo a você, garantiu Alonso, comprometendo-se a encontrar uma saída. Depois de visitar o túmulo de Rosa, Alonso fez um juramento em sua memória para cuidar de sua filha apesar de tudo. Apesar de seus esforços, Milagros acabou em um orfanato, onde Alonso costumava visitá-la com frequência mostrando sua dedicação. No entanto, devido ao seu histórico criminal, ele não pôde adotá-la, e seu trabalho mal lhe proporcionava dinheiro suficiente depois de pagar advogados, esgotando a maioria de suas economias. Um dia, um antigo amigo do norte ofereceu-lhe um emprego, uma oportunidade que, apesar de seu histórico, garantia um emprego. Está bem, eu aceito, respondeu Alonso, embora soubesse que aceitar o trabalho significava se afastar e só poder visitar Milagros a cada 6 meses. No dia seguinte, ele confirmou sua decisão ao amigo, disposto a fazer esse sacrifício pelo bem-estar futuro. Antes de partir,
Alonso visitou Milagros para explicar a situação. Tenho que ir embora, mas continuarei em contato com você, assegurou-lhe, prometendo que, apesar da distância, sempre estaria presente para ela. Este momento marcou um novo começo em suas vidas, cheio de esperança e a promessa de um futuro melhor, apesar dos desafios que teriam que enfrentar separadamente. Em um café acolhedor, um refúgio de tranquilidade no meio da agitação urbana, Alonso encontrou Alejandra, uma mulher divorciada com um filho de 8 anos chamado Emílio. A calma que ela irradiava e a profundidade em seus olhos lembravam a ele de Rosa, um amor do passado cuja lembrança ainda persistia em seu coração. No entanto, Alejandra tinha uma aura única, com um sorriso que iluminava o ambiente, e a conexão entre eles foi instantânea, como um vínculo invisível que os uniu além das palavras. As conversas entre Alonso e Alejandra fluíam como rios que se encontram e se entrelaçam. Em uma dessas conversas sob a suave luz do café, Alonso compartilhou com Alejandra a história de Milagros, uma menina que ele tinha prometido cuidar para sempre. Alejandra ouviu com o coração batendo no ritmo das palavras de Alonso. Não sei como alguém tão especial como você entrou na minha vida, expressou Alejandra enquanto uma lágrima rolava por sua bochecha. Ao segurar sua mão com ternura, Alonso disse, talvez não nos conhecemos antes porque não era o momento certo, mas agora podemos construir algo maravilhoso juntos. Milagros e Emílio serão irmãos, e nós formaremos uma família. O casamento de Alonso e Alejandra representou sua relação, sendo simples mas profundamente significativo. Eles não precisaram de grandes celebrações para confirmar o que seus corações já sabiam. A adoção de Milagros não apenas cumpriu uma promessa, mas também fortaleceu sua nova família. 2 anos depois, eles estavam desfrutando da vida em um parque onde Emílio e Milagros brincavam. A luz do sol se filtrava entre as folhas das árvores, banhando o momento em um tom dourado. As risadas das crianças enchiam o ar, enquanto a figura familiar, fruto do amor entre Alonso e Alejandra, corria em sua direção com os braços abertos. Com alegria, Milagros chamava Mamãe Alejandra, Papai Alonso, Emílio, enquanto seguia Emílio com um sorriso luminoso. Emílio, emocionado, encorajava Milagros a apressar-se para verem juntos como a colorida fonte se acendia na praça central, expressando o quão especial seria testemunhar isso juntos. Naquele instante preciso, com o pôr do sol como testemunha, Alonso e Alejandra se olharam profundamente, reconhecendo que, apesar dos obstáculos, tinham encontrado um lugar seguro e reconfortante um no outro. Juntos, eles tinham criado uma história de amor, resiliência e esperança, uma história que continuaria se desenvolvendo dia após dia. A alegria de Milagros era palpável, pois os momentos compartilhados com sua mãe falecida se transformavam em preciosas memórias que ela tesouraria eternamente em seu coração.